Os pensamentos negativos são como nuvens escuras que tentam encobrir a luz da nossa fé. Em momentos de dificuldade, somos atacados por dúvidas, medos e inseguranças que nos fazem esquecer quem somos em Cristo. Mas Jesus nos ensinou que não precisamos viver presos a essas vozes de desânimo. Ele nos mostrou que a nossa mente pode ser renovada, nossa fé fortalecida e nosso coração cheio de esperança. Quando entregamos nossos pensamentos ao Senhor, encontramos a verdadeira paz que só Ele pode dar. A palavra de Deus está repleta de ensinamentos que nos ajudam a vencer essa batalha mental. Jesus, com sua sabedoria e amor infinito, nos deixou princípios poderosos para termos uma mente firme, fortalecida e alinhada com a vontade de Deus. Através de suas palavras e exemplo, aprendemos que não precisamos ser dominados pelo medo ou pela tristeza. Podemos substituir cada pensamento negativo por uma verdade divina, trazendo luz para dentro de nós. Se você tem enfrentado pensamentos de dúvida, culpa ou desânimo, saiba que Jesus tem o poder de libertar sua mente e transformar sua vida. Ele nos ensina a viver em paz, com alegria e segurança, mesmo diante dos desafios. A vitória começa dentro de nós, e tudo muda quando escolhemos olhar para Cristo e confiar em sua palavra. Hoje, eu vou compartilhar 10 ensinamentos poderosos de Jesus que vão te ajudar a se livrar dos pensamentos negativos e a viver uma vida de fé e esperança. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E escreva nos comentários com fé e convicção: minha mente pertence a Jesus. Declare essa verdade e fortaleça sua fé. Agora vamos juntos aprender como Jesus nos ensina a vencer os pensamentos negativos. 1. A tempestade dentro de você obedece à voz de Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos, capítulo 4, versículo 39. Quantas vezes você já sentiu como se sua mente fosse um mar agitado, com ondas de preocupação, medo e incerteza? Muitas pessoas vivem como se estivessem presas em uma tempestade constante dentro de si. Mas Jesus nos ensina que nenhuma tempestade é maior do que sua autoridade. No Evangelho de Marcos, os discípulos estavam em um barco quando uma tempestade violenta começou a ameaçar suas vidas. O vento era tão forte que as ondas invadiam o barco e eles começaram a se desesperar. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente na parte de trás do barco. Marcos capítulo 4, versículo 38. Os discípulos, tomados pelo medo, acordaram Jesus e perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, versículo 38. Esse é o mesmo questionamento que fazemos quando estamos angustiados. Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Mas Jesus se levantou, olhou para o mar e simplesmente ordenou: cala-te, aquieta-te. E imediatamente o vento cessou e tudo ficou completamente calmo. Marcos capítulo 4, versículo 39. Agora preste atenção. A mesma voz que acalmou o mar também pode acalmar a tempestade dentro de você. Jesus não mudou. Se ele tem poder sobre os ventos e as ondas, ele também tem poder sobre os pensamentos de medo, ansiedade e angústia que tentam te dominar. O problema não era a tempestade lá fora, mas a tempestade dentro dos discípulos. Eles estavam com Jesus no barco, mas ainda assim estavam cheios de medo. Isso nos ensina algo poderoso. Não é a ausência de problemas que traz paz, mas a presença de Jesus no meio da tempestade. Se você sente que sua mente está agitada, que seus pensamentos estão descontrolados, clame pelo nome de Jesus. Assim como ele acalmou o mar, ele pode acalmar a sua alma. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Se Jesus está no seu barco, não há tempestade que possa te afundar. Entregue a ele seus pensamentos e confie. A paz que vem dele vai silenciar toda a tempestade dentro de você. 2. Pensamentos sombrios não suportam a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105.
Há momentos em que a mente se torna um quarto escuro. Pensamentos de medo, insegurança e desespero parecem sussurrar no silêncio da alma. Nada vai mudar. Você não tem valor. Deus te esqueceu. A escuridão tenta se instalar e fazer morada, sugando as forças e apagando qualquer esperança. Mas há uma verdade inegociável. A escuridão jamais poderá resistir à luz da palavra de Deus. Desde o princípio, Deus vence as trevas com sua palavra. No primeiro dia da criação, quando a terra era sem forma e vazia, Deus não lutou contra a escuridão. Ele apenas declarou: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E imediatamente a luz brilhou. Isso significa que a maneira mais poderosa de vencer os pensamentos sombrios não é combatê-los diretamente, mas acender a luz. E essa luz é a palavra de Deus. Quando pensamentos de medo vierem, a resposta não pode ser apenas: vou tentar não sentir medo. A resposta precisa ser: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos capítulo 27, versículo 1. Quando o desânimo sussurrar, não há mais esperança, a palavra deve ecoar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, versículo 5. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Ela é viva, ela é poderosa, ela é a lâmpada que ilumina o caminho. Quanto mais sua mente for cheia da palavra, menos espaço haverá para as trevas. Se sua alma está em guerra, encha-se das Escrituras. Não tente lutar sozinho. A luz sempre vence. Hoje a palavra de Deus dissipa toda sombra que tenta se alojar no seu coração. E lembre-se, onde há luz, as trevas não podem permanecer. 3. Jesus te deu armas espirituais contra a negatividade. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Ninguém entra em uma batalha de mãos vazias e espera vencer. Da mesma forma, você não pode enfrentar os ataques da negatividade sem as armas certas. A mente é um campo de guerra, e se você não lutar com as ferramentas que Deus te deu, acabará dominado por pensamentos destrutivos. A boa notícia é que o Senhor não te deixou desprotegido. Ele te equipou com armas espirituais para derrubar toda fortaleza que tenta te aprisionar. Davi sabia bem o que era enfrentar inimigos gigantes. Quando se deparou com Golias, ele não confiou em espadas nem escudos humanos. A força dele estava em Deus. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Golias representava muito mais do que um guerreiro filisteu. Ele simbolizava as vozes que tentam te fazer acreditar que você é fraco, incapaz e indigno. Mas quando você luta com as armas de Deus, nenhum gigante pode te derrotar. A fé é uma dessas armas poderosas. Quando tudo ao seu redor parece dizer que não há saída, a fé te dá visão para enxergar além das circunstâncias. Hebreus nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso significa que mesmo quando sua mente for bombardeada por dúvidas e medos, a fé pode silenciar a negatividade e te lembrar que Deus tem o controle. Outra arma indispensável é o louvor. Poucos percebem que adorar a Deus tem o poder de destruir cadeias invisíveis. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Depois de serem açoitados injustamente, eles poderiam ter se entregado ao desespero. Mas em vez disso, começaram a louvar e a orar em alta voz. O resultado? Um terremoto veio, as portas se abriram e as correntes se quebraram. Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículos 25 e 26. O louvor não apenas libertou os apóstolos fisicamente, mas também trouxe libertação espiritual. Quando você adora, o peso dos pensamentos negativos se dissolve na presença de Deus. A armadura que Deus te deu está completa. Você tem a fé para avançar, o louvor para derrubar muralhas e a certeza de que Deus luta por você. Não aceite passivamente os pensamentos que querem te afundar. Pegue as armas espirituais que Jesus te deu e lute. Com Deus ao seu lado, nenhuma fortaleza de negatividade poderá resistir. 4. A voz de Deus é mais forte que a voz da dúvida.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Nem sempre a batalha está nas circunstâncias externas. Muitas vezes, a verdadeira luta acontece dentro da mente, onde vozes competem para ganhar espaço. De um lado, a voz da dúvida sussurra: e se não der certo? E se Deus não responder? E se você estiver sozinho? Do outro, a voz de Deus declara: não temas, porque eu sou contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10. A grande questão é: qual voz você escolhe escutar? Os discípulos de Jesus passaram por um momento de grande incerteza quando estavam no mar e foram surpreendidos por uma forte tempestade. O vento rugia, as ondas se levantavam e o barco parecia prestes a afundar. No meio do caos, avistaram alguém andando sobre as águas, mas não reconheceram que era Jesus. Dominados pelo medo, pensaram que fosse um fantasma. Mas antes que a dúvida tomasse conta, Jesus falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus capítulo 14, versículo 27. O simples fato de ouvirem a voz do Mestre mudou tudo. O medo cedeu espaço à fé. A dúvida sempre tenta se apresentar como verdade. Ela utiliza as circunstâncias para parecer lógica. Tenta convencer você de que a sua situação não tem saída. Mas Deus não se limita ao que você vê ou sente. Ele fala além das circunstâncias, além da razão humana. Quando Abraão foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde ia, ele poderia ter cedido à dúvida. Mas escolheu ouvir a voz de Deus e confiar. Por isso, tornou-se pai de muitas nações, conforme Deus prometeu. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Se há ruídos de medo tentando te paralisar, busque a voz de Deus. Ele fala por meio da palavra, da oração, da paz que excede todo entendimento. Mas para ouvir, é preciso aprender a silenciar o barulho da dúvida. Assim como um pastor chama suas ovelhas e elas o reconhecem, Deus chama você pelo nome. E quando ele fala, a insegurança se desfaz, a incerteza perde o poder. Nada é mais forte do que a voz do Criador. Quando Deus fala, o mar se aquieta, os montes se movem, os impossíveis acontecem. E se ele já declarou que está com você, não há dúvida que possa anular essa verdade. Hoje, escolha ouvir a voz do Senhor e caminhar com confiança. A dúvida não terá mais espaço na sua vida. 5. Gratidão expulsa pensamentos negativos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Nem sempre as circunstâncias mudam imediatamente, mas a forma como você as enxerga pode transformar tudo. Quando a mente se enche de preocupações e pensamentos negativos, a gratidão se torna uma arma poderosa. Não porque ignoramos as dificuldades, mas porque escolhemos enxergar a bondade de Deus acima dos problemas. O rei Davi enfrentou inúmeros desafios ao longo da sua vida. Foi perseguido, traído e teve momentos de profundo desespero. Ainda assim, sua resposta não era murmuração, mas louvor. Ele escreveu: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos capítulo 34, versículo 1. Isso não significa que Davi nunca sofreu ou que não teve medo, mas que ele aprendeu a responder à adversidade com gratidão. O apóstolo Paulo também nos deixou um exemplo impressionante. Ele escreveu grande parte de suas cartas enquanto estava preso. Em vez de reclamar da injustiça que sofria, ele declarou: regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Como alguém que estava acorrentado podia falar de alegria? Porque Paulo não baseava sua paz nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. A gratidão muda a perspectiva. Quando você foca no que falta, sente-se frustrado. Quando reconhece as bênçãos que já recebeu, fortalece sua fé. Você pode escolher se alimentar da insatisfação ou pode abrir os olhos para tudo o que Deus já fez. O simples ato de agradecer transforma o coração e expulsa pensamentos negativos. Deus não precisa da nossa gratidão, mas nós precisamos ser gratos para manter a mente saudável. Quando murmuramos, nos afastamos da verdade. Quando agradecemos, nos aproximamos do coração do Pai. A Bíblia nos ensina que, antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, ele primeiro deu graças. João, capítulo 6, versículo 11. A gratidão precedeu o milagre.
Hoje você tem motivos para agradecer. Respire fundo, olhe ao seu redor e reconheça a mão de Deus na sua vida. Mesmo que tudo não esteja perfeito, há sempre algo pelo qual você pode louvar ao Senhor. Escolha viver em gratidão e veja sua mente se encher de paz. Nada tem mais poder contra a negatividade do que um coração agradecido. 6. O medo nunca será seu senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41 e versículo 10. O medo é uma das armas mais eficazes que o inimigo utiliza contra nós. Ele não precisa tocar na sua vida, na sua casa ou no seu trabalho. Se conseguir plantar o medo no seu coração, ele já roubou sua paz. O medo paralisa, nos impede de avançar e nos faz esquecer das promessas de Deus. Quantas vezes você já se pegou preocupado com o futuro, inseguro sobre suas decisões ou duvidando se Deus realmente está com você? O medo sussurra que você está sozinho, que as coisas não vão melhorar e que você não é forte o suficiente para enfrentar as batalhas da vida. Mas essa não é a voz de Deus. Jesus nunca nos chamou para vivermos reféns do medo. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele só começou a afundar quando desviou seus olhos de Jesus e focou na tempestade. O medo fez com que ele se esquecesse de quem estava ao seu lado. Mas veja a resposta de Jesus. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus capítulo 14 e versículo 31. Isso significa que o medo não vem de Deus. Ele nasce da dúvida, da falta de fé e da falsa crença de que estamos sozinhos. Quantas vezes o próprio Jesus precisou dizer aos seus discípulos: não temais, tende bom ânimo, eu sou contigo. Isso nos mostra que mesmo andando com Cristo, mesmo conhecendo suas promessas, somos tentados a cair na armadilha do medo. Mas o medo só governa onde a fé não se manifesta. Se você encher sua mente com as verdades de Deus, o medo não terá espaço para reinar. Veja o que Deus nos diz em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está deixando claro, você não está sozinho. Ele mesmo te sustenta, Ele mesmo te fortalece. Isso significa que não há situação, por pior que pareça, que possa ser maior do que o Deus que cuida de você. Hoje, eu quero que você tome posse dessa verdade. Declare com fé: o medo nunca será meu senhor, porque eu pertenço a Jesus. Quando o medo vier, olhe para Cristo, fixe seus olhos nele, e você verá que ele já te deu a vitória sobre qualquer pensamento de temor e insegurança. 7. Os seus pensamentos não definem quem você é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. A sua mente pode ser um campo de guerra. Quantas vezes você já se pegou pensando: eu sou um fracasso, nada dá certo para mim, não sou bom o suficiente? O inimigo quer que você acredite que sua identidade está presa aos seus pensamentos mais sombrios. Mas a verdade é que você não é o que pensa nos seus piores momentos. Você é quem Deus diz que você é. Veja o caso de Gideão. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele se via como o menor, o mais fraco, o mais insignificante da sua casa. Mas o Senhor disse: o Senhor é contigo, homem valente. Juízes capítulo 6, versículo 12. Gideão não acreditava que era valente, mas Deus via algo nele que ele mesmo não enxergava. Assim acontece com você. O inimigo quer que você se defina pelos seus medos, pelas suas falhas, pelas suas limitações. Mas Jesus te chama pelo seu propósito, não pelos seus erros. O problema é que muitas vezes aceitamos como verdade tudo o que passa pela nossa mente. Mas nem todo pensamento que entra em nossa cabeça vem de Deus. O diabo utiliza mentiras para nos afastar da nossa identidade em Cristo. Jesus, no entanto, nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Isso significa que você não precisa aceitar todo pensamento negativo que surge. Você pode rejeitá-lo e substituí-lo pela verdade da palavra de Deus. Pense no filho pródigo. Ele passou um tempo vivendo longe da casa do pai, desperdiçando tudo o que tinha. Mas quando tudo deu errado, ele começou a pensar: eu não sou mais digno de ser chamado filho.
Lucas capítulo 15, versículo 19. Ele acreditava que seu erro havia destruído sua identidade, mas quando voltou para casa, o pai não o tratou como um servo, mas como um filho amado. Da mesma forma, Deus não te define pelos seus fracassos. Você pode ter falhado, mas isso não significa que você seja um fracasso. Você pode ter cometido erros, mas isso não muda o amor de Deus por você. Seus pensamentos precisam ser filtrados pela verdade. Não aceite mentiras que te aprisionam. Os pensamentos negativos podem surgir, mas você tem o poder de rejeitá-los e se firmar na palavra de Deus. E a verdade é esta: você é amado, escolhido e chamado para um propósito maior. 8. Sua mente pode ser renovada todos os dias. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Muitos vivem prisioneiros de pensamentos negativos porque acreditam que sua mente está fixa, que não pode mudar. Mas Jesus nos ensina que nossa mente pode ser renovada, dia após dia. Você não precisa continuar refém dos mesmos padrões destrutivos de pensamento. Deus tem o poder de transformar a sua forma de pensar, se você permitir. Veja a vida do apóstolo Pedro. No início, ele era um homem impulsivo, dominado por suas emoções e pelo medo. Quando Jesus foi preso, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes por medo de ser condenado junto com ele. Mateus capítulo 26, versículos 74 e 75. Mas algo aconteceu depois. Pedro foi transformado. O mesmo homem que teve medo de admitir que conhecia Jesus, mais tarde pregou corajosamente para uma multidão no dia de Pentecostes, levando 3.000 pessoas à conversão. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 41. O que mudou? A mente dele foi renovada pelo Espírito de Deus. A renovação da mente não acontece de uma vez só. Ela acontece diariamente. Assim como você alimenta o corpo todos os dias, precisa alimentar sua mente com a palavra de Deus. Pensamentos negativos não desaparecem sozinhos, mas podem ser substituídos pela verdade. Jesus nos mostrou esse princípio quando enfrentou Satanás no deserto. O diabo tentou plantar mentiras na mente de Jesus, desafiando sua identidade e oferecendo atalhos. Mas Jesus não aceitou essas palavras. Ele respondeu 3 vezes com a mesma arma. Está escrito. Mateus capítulo 4, versículos 4, 7 e 10. Ele venceu o ataque do inimigo com a palavra de Deus. Se você deseja uma mente renovada, comece trocando os pensamentos de derrota pelas promessas de Deus. Quando sua mente disser, eu sou fraco, declare, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando o medo disser, você não vai conseguir, proclame, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Salmos capítulo 27, versículo 1. A mente renovada não se alimenta do que o mundo diz, mas do que Deus declara. Deixe Ele renovar seus pensamentos e trazer uma nova realidade para a sua vida. 9. O diabo mente, mas Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Todos os dias, sua mente é bombardeada por pensamentos. Alguns são seus, outros vêm das circunstâncias ao seu redor, e há aqueles que são semeados pelo inimigo para te afastar da verdade. Satanás é o pai da mentira. Ele trabalha na mente das pessoas exatamente como fez com Eva no Jardim do Éden, colocando dúvida, distorcendo a verdade, manipulando a percepção. Ele perguntou para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Perceba que ele não negou diretamente o que Deus disse, mas insinuou, fazendo Eva questionar. O diabo sempre opera assim. Ele sussurra, será que Deus realmente se importa com você? Será que ele vai mesmo te ajudar? Será que você é tão amado assim? A estratégia de Satanás é simples, mas devastadora. Ele planta mentiras até que elas pareçam verdades dentro da sua mente. Ele quer que você acredite que é fraco, que sua vida não tem solução, que Deus se esqueceu de você. Mas Jesus nos revelou algo poderoso. A verdade tem o poder de libertar. Não é a força de vontade que quebra as cadeias do engano. Não é o pensamento positivo. Não é simplesmente tentar ser mais forte. É a verdade de Deus que desfaz toda mentira do inimigo.
A grande questão é: de quem você está ouvindo mais? Da voz da mentira ou da voz da verdade? Quando a mentira diz que você não tem valor, a verdade proclama: com amor eterno te amei. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Quando a dúvida diz que não há mais esperança, a verdade se levanta: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Hoje, escolha viver na verdade. Escolha ouvir o que Deus diz e não o que a mentira sugere. Se a verdade de Cristo habita em você, nenhuma mentira do inimigo pode te aprisionar. 10. Você não está sozinho, mesmo quando sente que está. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. A solidão pode ser um dos sentimentos mais cruéis que alguém pode enfrentar. Em meio às lutas da vida, é fácil sentir-se abandonado, esquecido, sem apoio. Às vezes, mesmo rodeado por pessoas, o coração parece estar isolado em um deserto silencioso. Mas há uma verdade que você precisa crer hoje. Você nunca esteve e nunca estará sozinho, porque Jesus está com você em todos os momentos. A Bíblia nos mostra diversos homens e mulheres de Deus que enfrentaram momentos de extrema solidão. Elias, o grande profeta do Senhor, depois de realizar milagres extraordinários, fugiu para o deserto sentindo-se completamente só. Ele chegou a pedir a Deus que tirasse sua vida. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Mas no silêncio de sua angústia, Deus se manifestou, não em um terremoto ou em um vento forte, mas em uma voz suave que o renovou e o fortaleceu. Davi, o rei escolhido por Deus, também experimentou momentos de profunda solidão. No Salmo 22 ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Salmos capítulo 22, versículo 1. Mas logo depois, no Salmo 23, ele declarou com convicção: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Davi compreendeu que mesmo quando seus sentimentos diziam que estava sozinho, Deus nunca o havia abandonado. O maior exemplo vem do próprio Jesus. No momento mais difícil de sua vida, na cruz, ele experimentou o peso da solidão quando exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Mas ele enfrentou essa separação para que nós nunca tivéssemos que passar por isso. Por meio de seu sacrifício, fomos reconciliados com Deus e agora podemos ter certeza absoluta de que nunca estaremos sozinhos. Se hoje você sente que ninguém se importa, que ninguém entende o que você está passando, lembre-se do que Jesus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ele está ao seu lado agora, em cada lágrima, em cada oração silenciosa, em cada momento de fraqueza. A solidão pode ser um sentimento, mas a presença de Deus é um fato. Não importa como você se sente, a verdade é que Jesus está contigo. Ele prometeu, e ele nunca falha. Hoje, Cristo te convida a libertar sua mente e experimentar a paz que só Ele pode oferecer. Não dê ouvidos às vozes da negatividade. A verdade já foi revelada. Você é amado, escolhido e chamado para algo grandioso. Que essa mensagem toque seu coração e que sua mente seja transformada pelo poder de Deus. Se essa palavra falou com você, curta o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e se inscreva no canal para receber mais reflexões que edificam. Se você assistiu até aqui, comente: permito Deus agir em mim. Quero saber quem está caminhando nessa jornada de transformação. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra e lembre-se, em Cristo, sua mente pode ser restaurada e repleta de paz. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.